Aqui é a nossa sala. E aqui é a parte de trás da casa. E o terreno vai embora para lá. E ali é um condomínio que estão fazendo. Um condomínio rural. E a gente está aqui nesse paraíso, graças a Deus. Eu quero que chegue logo o dia em que eu acorde de manhã e a minha janela seja aquela ali, vendo tudo isso aqui. E o Senhor há de permitir. Amém. Aqui, ó, galera. Esse é o candiru. Esse aqui é o candiru. Nós fizemos a Pode limpeza tirar o agora da som. Piraíba. Aqui. E Tem mais ele aqui. estava Tá vendo que tá dentro sangrando? dessa Eu piraíba vou aí. fazer a limpeza dela pra gente soltar. Esse aqui ele tá cheio de Eu sangue. agradeço, Ah, Braulio, o se dele você deixar tirar o aqui, ele som vai... original. Então, o candiru é um peixe, especialmente da região amazônica, que ele entra em outros peixes, ele chupa o sangue por dentro, e ele é fino, é liso. E nos seres humanos, ele gosta de entrar na vagina das mulheres e no ânus de homens e mulheres, mas especialmente na vagina por causa da ureia. Quando alguém faz xixi na água do rio, para eles é um atrativo extraordinário. Eles entram e depois que eles entram, eles vão entrando e abrindo os espinhos, de modo que não sai. E se não houver quem consiga fazer uma cirurgia, no caso da entrada no ser humano, ele pode matar o ser humano, ele apodrece lá dentro e ele pode causar todo tipo de infecção e, posteriormente, pode criar uma situação de infecção generalizada, septicemia. E não raramente, no passado, as pessoas morriam da invasão do candiru. Aí você diz, bom, obrigado pela aulinha de Amazonas, mas o que isso tem a ver comigo? É que o candiru é oportunista, ele entrou nessa piraíba, que é um mamífero de água doce, cresce, fica enorme, e ele chupa por dentro, ele debilita. E no nosso caso, é terrível. Mas o que eu quero é tratar disso como uma analogia para nós, uma analogia. Eu tenho visto muita gente invadida de candiru no curso da minha vida, e nesses últimos tempos, meu Deus, é uma infestação de candiru. Candiru espiritual, candiru psicológico, candiru político, ideológico, candiru religioso, candiru de fanatismo de todos os tipos, candiru dos ódios, os mais extravagantes, e as pessoas estão sendo comidas de dentro para fora e não notam, não percebem o que lhes está acontecendo no coração, na mente, nas emoções, na alma. Tem um bicho sugando a tua energia vital. Você não notou ainda que você está dando a sua energia para um bicho que te consome
de dentro para fora, um Candiru espiritual, psicológico, emocional, afetivo, destruindo você, seu casamento, sua família, suas relações, suas amizades, seus vínculos, e você vem sendo drenado por esse chupa-sangue, por esse sanguessuga, por esse vampiro sutil. Jesus, eu te peço que tu nos dês discernimento, que a gente olhe não para as coisas externas, mas que a gente olhe para os segredos do nosso coração, onde os candirus se escondem e nos chupam, nos sugam, nos drenam, vão nos matando, vão nos tirando, roubando o amor, roubando o respeito, roubando a reverência, roubando a verdade, roubando o compromisso com a sinceridade, com a lealdade, com a tua palavra que é sim quando é sim e é não quando é não. Por favor, ajuda-nos a enxergarmos. É o que eu te imploro por mim, todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Olha só, minha gente boa, ontem nós tivemos um monte de problemas técnicos aqui. No fim, nós descobrimos que era um problema aqui na minha internet e por causa da quantidade enorme de energia elétrica que vem faltando depois que houve a privatização total da Companhia de Eletricidade de Brasília, que era uma público-privada, virou totalmente privada, a Neoenergia. E desde que começou, a gente tem tido muitos problemas com a energia. Eles dizem que estão trocando a fiação, tomara que seja só isso, porque aqui onde eu moro quase não tem queda de energia, exceto em grandes tempestades às vezes, mas hoje em dia não, o dia pode estar seco assim como esse, falta energia, 4 vezes por dia, isso vai arrebentando o trabalho, as gravações, os documentários gravados, a internet, os roteadores que se desconfiguram, é um problema sério. Então, por causa disso, nós tivemos um problema no dia de ontem. Mas, se Deus quiser, hoje vamos ter um dia bom para todos nós aqui. E eu quero continuar com você, como eu fiz ontem um pouco, mostrando um veneno grudento. Você sabia? Aquele veneno grudento que você bota a pata e não consegue tirar, bota o pé e não arranca mais. É um dos piores tipos de veneno. São esses venenos que você não percebe o que eles vão produzir. Você pensa apenas que é um plástico, botou o pé em cima e tenta tirar o pé. Tenta arrancar. Olha só como é que fica. Aí no caso dos ratos. Pode diminuir o som desse ratinho aí, esses sons são altos. E deixa baixinho, olha aí. Ficou ali, grudou um pouco, ele não é corpulento. Agora olha essa ratazana, já começou a botar o pé ali, já está dando uma treta nervosa. Daqui a pouco vai cair para trás, não vai aguentar. O sistema nervoso já está atacado, o ratinho já era. E agora deve ter o cheiro da carne, é um atrativo extraordinário para quem quer ver, né? Então aprenda essa lição espiritual. Ninguém te convida para o veneno sem te oferecer um filé. Ninguém te convida sem oferecer uma isca enorme. E eu vejo as pessoas
que estão botando o pé num chão todo envenenado. E que às vezes está até escrito chão do Evangelho, chão da igreja, chão da religião, chão da fé. Venha, é a prosperidade, você vai ficar rico, você não vai mais adoecer. Deus vai fazer um pacto de prosperidade com você, vai fazer com o nosso país. Nosso país vai ser uma potência mundial se você vier. Venha, aí milhões botam o pé, caem no engano, abraçam a lorota, beijam a mentira, se casam com a falsidade e quando percebem, já foram, já não têm mais autonomia, já perderam a autodeterminação, já morreram para a expressão da vontade própria. É um veneno de fanatização, de paralisia mesmo. Paralisia da mente, paralisia do discernimento, paralisia de tudo. E acaba que nem uma coisa nem outra, nem liberdade e nem as promessas fantasiosas que lhe fizeram. Preste tempo nesta época, nesta hora. Essa analogia que eu estou fazendo a você aqui é uma analogia absolutamente comum na sabedoria das Escrituras, na sabedoria do Evangelho, na sabedoria de Jesus. Só não percebe a semelhança quem não quer enxergar. Mas guarde isso no coração, guarde isso no seu coração, guarde, por favor, de todo o coração. Agasalhe, corte, mande para os amigos. E agora eu quero mostrar para você mais uma analogia. É a analogia das bestas feras em conflagração, em guerra, gorila e cangurus. Olha só a força e o poder dessa moçada. É um negócio violento, parece com o que a gente está assistindo aqui no Brasil. Eu não sei quem é o gorila, não sei quem é o canguru, mas que o bicho está pegando, está feio, está piorando. Desde o dia 12 de outubro, que piorou muito, desde o dia de Aparecida, lá na Basílica, com gente que gritou do lado de dentro, com gente que fez algazarra do lado de fora. No dia seguinte, quebraram uma igreja católica todinha. Depois houve uma quantidade imensa de missas interrompidas por bestas feras fanáticas raivosas, gritando contra os padres. Ontem eu vi uma outra situação de agressão. Hoje de manhã, já uma outra de agressão a um padre que estava ministrando uma missa. Por quê? Porque nós não estamos tendo uma eleição. Nós estamos tendo uma disputa de gladiadores no coliseu da imbecilidade do fanatismo político. É isso que nós estamos tendo. Uma guerra de gladiadores no coliseu dos fanatismos religiosos, das atitudes antagônicas, das bestas feras que perderam toda a razão, todo o bom senso, toda a educação, todo o pudor, todo o respeito, toda a reverência. É um contra o outro até o último aguentar. Tristeza, vergonha. Jesus tem compaixão dessa nação que está se transformando naquilo que ela nunca foi. Um lugar de ódio, de guerra, de mau humor e de fanatismo generalizado.
especialmente no meio daquele povo ao qual eu pertenci durante a minha vida inteira e ao qual servi durante 50 anos e sirvo pregando o Evangelho todos os dias, muitas vezes por dia, mas prego para a humanidade toda e não para um grupo só. E me entristeço de ver o que aconteceu com as minhas origens, como elas se tornaram, para mim, totalmente irreconhecíveis. Eu não consigo encontrar mais ponto de contato. Jesus já não é um ponto de contato, porque é um outro Jesus, que não é o meu, do Evangelho, nem dos apóstolos. É uma outra fé, é uma fé no ódio, na guerra, na desavença, no poder das facções, das divisões, dos diábolos. Não tem nada a ver com igreja, tem a ver com gangues religiosas de fanáticos histriônicos, histéricos, cheios de ódio e com a boca babante de mentira. É uma salivação mentirosa, parecem uns dragões de Komodo babando aquele suco de bactérias mortais. Aonde quer que aquela boca morda, infecciona. Fiquemos longe dessa loucura e oremos pedindo ao Senhor que milagrosamente, só um milagre, porque os estímulos humanos são todos pelo ódio e pela mentira. Só um milagre pode sossegar, pacificar, acalmar os corações e trazer bom senso e discernimento às nossas escolhas. É o que eu te rogo, Jesus. Por favor, faz isso por nós, por cada um de nós neste país. Para vocês terem uma ideia da situação, a BBC vem postando algumas matérias, a BBC Brasil, sobre o que está acontecendo no país. E hoje, mais uma matéria dessa natureza eu vou apresentar a você aqui, é de utilidade pública absoluta, tem a ver com o que eu acabei de falar e tem a ver com o que todos nós estamos vendo à volta. De fato, a perseguição cristã já começou, só que dentro da própria igreja. É como se nós, os cristãos, estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo. Então eu falei, não dá mais, me desiludi com a religião. A gente tem essa visão de que é um ambiente que a gente não vai ser bem-vindo por causa da forma que a gente pensa. A gente se sentiu descartável, né? Essas frases vêm de evangélicos, de cristãos, de várias partes do Brasil com quem eu conversei nos últimos dias. A gente queria entender como a política entrou nos templos nessa eleição. A gente pediu relatos e ficou surpreso com a quantidade vindo de diferentes partes do país. Foram mais de 100 em 48 horas. Eu conversei com boa parte deles. Muitos deles pediram anonimato nessas entrevistas. Eles têm medo de falar abertamente e de sofrerem represálias por isso. Mas muitos já sofreram as consequências na prática pela sua posição política. Enquanto muitos cristãos dizem temer uma perseguição religiosa no Brasil, os relatos que eu ouvi sugerem que já existiria, sim, na prática, uma perseguição contra cristãos em diferentes partes do território brasileiro. Mas ela aconteceria dentro dos templos, puxada por pastores e líderes religiosos que ameaçam castigos divinos ou punições dentro da própria igreja para aqueles que não concordam com essa mistura entre política e religião que a gente vê no país. Se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Diariamente, diante de Deus, em favor da sua vida, para o senhor ser reeleito presidente do Brasil. E será, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus ama o Senhor, porque Deus ama a sua esposa. Não tem PT, não tem esquerda, não tem Lula que vai desconstituir aquilo que Deus constituiu.
Mas e quem não concorda com isso? O Alisson é de Sergipe e frequentava a Igreja do Evangelho Quadrangular. E quando começou a pré-campanha, a igreja lançou um pré-candidato a deputado estadual. E a partir daí, todas as reuniões, a gente tinha que orar por esse candidato, a gente tinha que lembrar e faziam reuniões para falar sobre isso. Começaram a ser mais decisivos, em direcionar o voto dos membros da igreja. E isso é no meio do culto? Enquanto o pastor fala da Bíblia, ele fala disso também? Sim, sim. Esse candidato a deputado estadual, ele é frequentador da igreja? Ele é pastor da igreja. E ele apoia Lula ou Bolsonaro? Apoia Bolsonaro. Nessa parte da entrevista, ele narra um dos episódios que mais o chocou nos últimos dias. Inclusive, teve um culto que o pastor chegou e falou que se o candidato Lula fosse eleito e fossem queimar as igrejas, ele ia mandar queimar primeiro quem votou nele. Isso em cima do altar durante o culto, no meio da palavra. Não foi pessoalmente, não foi fora da igreja, não foi nos corredores da igreja, não, foi na frente da igreja toda, entendeu? E aqui ele narra uma cena de constrangimento em público para quem pensa diferente. E ele, antes do culto, procurou pessoas para perguntar em quem você vota. Aí essas duas pessoas disseram que votavam no candidato diferente dele. E chegou na hora do culto, ele usou essas pessoas como exemplo de que não fazer. Isso, acho que 2 semanas antes da eleição. O Alisson e a esposa frequentavam a igreja desde crianças. Um dia ele compartilhou pelo WhatsApp um trecho de uma entrevista antiga do presidente Jair Bolsonaro em que ele dizia que o aborto seria uma escolha do casal. Ele também compartilhou um vídeo igualmente antigo, da época que Bolsonaro era deputado, em que o presidente visitava uma casa maçônica. E foi justamente por esse vídeo e foi na quarta-feira. Eles marcaram a reunião. E nós fazíamos parte da liderança também da igreja. Nós éramos líderes de jovens. E ele ainda disse, se vocês não querem seguir o posicionamento da igreja, procure outro lugar. E isso para mim foi um absurdo. Foi em frente a toda a diretoria da igreja. Eu também conversei com a dona Marta por mensagem de áudio no celular. Ela mora numa capital nordestina, é uma pessoa muito religiosa e disse que nessas eleições, para ela, a religião perdeu seu sentido real. Você passa a ser perseguido dentro do próprio templo, né? Pelos irmãos na fé e pelos próprios pastores. Porque se você não obedece, se você não segue aquele político que eles escolheram para votar, você não é cristão. A sua fé, ela está sendo colocada à prova. Não é desse jeito, não é assim que Jesus nos ensinou, que a gente fosse agressivo, que nós se armasse com armas e partisse para cima do nosso adversário. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. A palavra do Senhor ensina que a gente tem que mostrar o amor, a misericórdia, a bondade. Então, isso deixou de ser um poder evangélico, né? E sim um poder político. Há um domínio político sobre isso, né? Ela conta que a pressão por votar em Bolsonaro dentro da igreja abalou toda a família, que frequenta igrejas evangélicas desde sempre, segundo ela. Isso mexe muito com a família, porque é uma base religiosa, uma base cristã, e de repente você fala para os seus filhos, você prega para os seus filhos sobre a sua doutrina que você crê. E de repente o seu filho pergunta, mãe, que Cristo é esse? É desse jeito, sob pressão, sob ditadura? Que nem o Alisson, ela também diz que se viu obrigada a se afastar da igreja, pelo menos por agora. Eu me senti pressionada, fiquei muito triste, né, decepcionada, primeiramente, e, sinceramente, não tenho vontade de retornar para o templo mais, porque Jesus não é isso. Ele não veio para fazer pressão, ele não veio para lançar desafios de mostrar fé dessa forma sobre a adoração de um homem, sobre... Não é isso. Muito longe, está muito longe do verdadeiro evangelho de Cristo. Está muito distante. A Deloana é uma assistente social que vive em Osasco, São Paulo. Ela e o marido frequentavam a Assembleia de Deus. Ela há 12 anos, ele desde criança. Eles davam aulas para crianças e adolescentes aos domingos na igreja. Até que um dia eles resolveram questionar um religioso por suas falas no púlpito da igreja.
tinha o ensinamento dos adolescentes separado dos adultos. E aí meu esposo disse que ele terminou o ensinamento dos adolescentes e levou eles para assistir o final da aula dos adultos. E aí foi o momento que esse homem estava finalizando a aula e ele começou a passar alguns slides, né, colocando como se fosse o antes e o depois dos jovens que entram nas universidades públicas. E ele colocou como se fosse uma espécie de alerta, né, para os pais que estavam ali, como se fosse um jovem todo arrumado, né, num primeiro momento, e depois no outro ele fazendo uso de drogas ou, né, se tornando, né, dentro da universidade homossexual, querendo deixar bem claro que a universidade pública era um ambiente perigoso para os jovens. Alguns dias depois, eles procuraram esse presbítero e disseram que as falas dele eram controversas e que o próprio marido da Deloana frequentava a universidade pública. Ele já se alterou bastante, né, pelo que eu entendi, por ele ter sido questionado, né, por uma fala, então é como se ele já não admitisse ser questionado. E aí chegou um momento que ele falou, eu tô vendo que você é de esquerda, se você é de esquerda, eu sinto muito por você, né, e aí ele falou como se fosse um posicionamento que fosse trazer alguma condenação pra gente, né, como se fosse algo, né, absurdo. O casal deixou de ir à igreja depois desse episódio. Então, assim, a gente se sentiu descartável, né? A gente tem essa visão de que é um ambiente que a gente não vai ser bem-vindo por causa da forma que a gente pensa. O que chateou, mas a gente foi essa intolerância, né? O pensamento que seja o contrário e colocar dessa forma como se fosse, né, uma coisa, né, de pecado e coisas desse tipo que até está sendo reforçada bastante agora. Então foi isso, a gente não retornou mais, né, e ninguém procurou a gente, né, a gente ficou com uma visão de que a gente era um casal que iria trazer problemas, né, então ninguém se importou, essa é a verdade, com a nossa saída. Só que ter que abandonar a igreja não é uma coisa fácil para quem é religioso. Eu não reconheço mais a igreja hoje como a que eu conheci há 10 anos atrás. Eu vejo as coisas hoje de uma forma muito violenta, né? Então, se eu penso de uma forma diferente, é uma palavra de condenação, né? Eu não me identifico com o que se tornou a igreja hoje, né? O João e a esposa frequentam uma ramificação da Igreja Batista lá em São Paulo. Eles dizem que recomendações de votos acontecem direto do púlpito, a todo momento, durante os encontros religiosos. O pastor falou que estava sendo montada uma lista de candidatos, de deputados, para todos os irmãos que procurassem. Essa questão da lista foi algo inédito. Mas o nome do Bolsonaro é citado normalmente. É o candidato do bem. E os demais candidatos, todos, independente da ideologia, são os adversários. São os candidatos do mal. E esses relatos sobre indicação de votos, distribuição de santinhos, eles não se restringem às igrejas evangélicas, acontecem também com católicos. É o caso da Paula, que vive no Paraná, com quem eu conversei também. Aqui na região a gente tem o Santuário de São Miguel Arcanjo, e é um santuário bastante grande. E no dia 29 de setembro, desde que surgiu o santuário, tem uma caminhada dos peregrinos. Aí, em um dos que eu fui, na porta do santuário, eles estavam entregando santinhos. E aquilo, assim, toda aquela coisa da peregrinação, de fé, acabou para mim ali. Eu acho que é separado. E comecei a não ir. E aquilo, para mim, me deixou indignada. Porque eles usaram o santuário de palanque, e o padre fala abertamente sobre engajar na eleição, posta foto com o Bolsonaro. E isso me deixou muito, muito deprimida, porque logo ele, né, que defende tortura, pena de morte, que não se importou com as pessoas na pandemia e tudo mais, não condiz com esse contexto religioso. A Laura é filha de um pastor. Ela cresceu na Assembleia de Deus. Durante o nosso papo, ela fala sobre um desconforto crescente que surgiu especialmente a partir da pandemia da Covid-19. Eu tive Covid, fiquei 12 dias entubada e meu caso foi bem sério. Durante toda a pandemia do coronavírus, a minha igreja, pelo menos, ficou somente 15 dias fechada. Ela reabriu depois e as pessoas elas não usavam máscara devidamente. A gente ficou sabendo de casos de pessoas que estavam com corona e mesmo assim frequentaram o templo sem usar nenhuma proteção. E eu tive um problema sério com o Covid. Eu quase morri da doença. Eu não frequentava outros lugares, obviamente. O único lugar que eu frequentava era a igreja mesmo. Então acredito que tenha sido realmente o lugar em que eu peguei. Isso, claro,
Eu frequentei a igreja depois que a igreja foi aberta. E quem não frequentava a igreja porque discordava também era discriminado por isso. Então você era taxado de a palavra era otário. Infelizmente, essa foi a melhor palavra que eu encontrei para te falar. Sobre essas eleições, ela narra episódios de cultos e encontros religiosos sendo antecipados para a véspera das eleições, quando o nome do presidente e de candidatos próximos à igreja teriam sido intensamente citados. Acho que a maior burrice das pessoas, uma das, vamos dizer assim, é falarem que tinha que sair um comprovante ou papel provando que você votou em alguém. Com certeza o bispo pediria para que você enviasse para ele, senão ele te excluiria da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso aconteceria, porque é exatamente o que tem acontecido nas igrejas. A Célia mora no interior de Minas Gerais. Ela frequenta a Igreja Batista desde criança. Ela me conta que a partir de 2018 ela viu irmãos de fé começando a ficar mais agressivos, mas que a situação piorou muito nessas eleições de 2022. Eu não me sinto mais à vontade de falar, olha, eu não concordo com o candidato X ou com tal vertente política, porque já me olham com uma cara ruim, como se eu estivesse precisando, assim, de oração. Eu sinto um certo preconceito. A verdade é essa, e isso é muito frustrante. Sim, porque eu fico pensando, gente, e os valores de Cristo? Eles são muito maiores do que qualquer ideologia política, seja ela de direita, de esquerda, de centro. Os valores de Cristo, os valores, o que Cristo deixou para nós, eles são muito superiores a isso. E as pessoas estão reduzindo isso a um candidato, a uma ideologia. E isso me entristece muito. Nas conversas em grupos de afinidade, pessoalmente no WhatsApp, o apoio é explícito. Eu optei por não discutir, mas dói ver que as pessoas compartilham mentiras e informações distorcidas para defender o atual presidente, que enxergam nele o homem de Deus e ignoram todas as vezes que ele feriu nossos valores. Enquanto a Célia se esforça para continuar frequentando a igreja, mesmo em meio à polarização, há quem tenha simplesmente desistido. Isso, de vez. Esse é o caso do Luiz Fernando, que falou comigo direto do interior da Bahia. Você não sabia se o seu irmão da cadeira da frente, se ele era a favor de um partido A ou partido B. Então todo mundo votava, tinha essa liberdade de voto e ninguém era recriminado por isso. Quando foi em 2018, que teve a eleição presidencial, que o Jair Bolsonaro apareceu como um candidato cristão, que levantava a bandeira da família, da religiosidade, aquela coisa toda, eu percebi que a entonação dos cultos, o direcionamento dos cultos da igreja modificou. O pastor líder, o presidente, ele simplesmente, em culto e no púlpito, ele falou: vamos, como cristãos, votar em Jair Bolsonaro, pois ele representa a família, ele representa nós cristãos. Aí, naquele momento, eu entendi. Eu falei, não, a política entrou na igreja. Então, se reclamavam tanto que a política era um lugar nefasto, cheio de interesses espúrios e tudo mais, por que deixou entrar dentro da igreja? Desde os 12 anos eu estava na igreja, e aí, simplesmente, eu percebi que tudo que eu tinha vivido, daquela coisa de paz, de amor ao próximo, de tentar conquistar através do amor, foi tudo por água abaixo, porque eu vi o ódio, sabe? Eu vi o ódio presente nas pessoas, nos meus amigos que eram da igreja, eu vi essa coisa de guerra. Então eu falei, não dá mais. Me desiludi com a religião e eu percebi que para eu voltar a ter um relacionamento com Deus, a igreja precisa mudar. E eu vejo que a igreja não quer mudar, entendeu? O meu trabalho como jornalista nessa reportagem, ouvindo esses relatos todos, deixou muito claro para mim que há um entendimento bastante simplista, especialmente sobre os evangélicos. Primeiro, os evangélicos, eles não são um grupo homogêneo. Dizer simplesmente os evangélicos para resumir algo é bastante simplista. As pessoas são diferentes, as igrejas são diferentes, a relação de cada um com a política é diferente e cada um tem a sua própria conexão com a sua fé. Segundo, é um erro acreditar que os protestantes obedeçam cegamente o que dizem os pastores ou os irmãos de religião, como muita gente insiste em redes sociais. As respostas que a gente recebeu são bastante diferentes e elas mostram, sim, visões críticas e complexas sobre a mistura entre política e religião no Brasil. Mas é claro, muita gente concorda com essa opção política e com a postura que a gente retratou aqui. A gente só não sabe em qual nível. Por fim, o que eu encontrei foi muita gente interessada em construir um país melhor e mais justo, e não um país onde todo mundo pensa igual e onde uma única religião é imposta a todos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.
Na realidade, eu quando vejo os repórteres, jovens pesquisadores de religião, porque hoje em dia há um contingente enorme de pessoas fazendo pesquisas acadêmicas sobre religião. A religião ficou na moda do ponto de vista de análises sociológicas, antropológicas, políticas. Mas eu vejo também uma grande ignorância por parte dos pesquisadores especializados, tanto quanto por parte dos repórteres. Não todos, mas uma grande maioria. A primeira, a situação de equívoco, é a de pensarem justamente como esse rapaz aí. Já foi o tempo, há muito tempo, meu filhinho, que as denominações representavam pluralidade, diversidade. Isso acabou, vem acabando, não é de agora não. Vem acabando do ano 2000 para cá, isso vem sendo diluído e uma fusão de interesses que não tem nada a ver com Jesus, com o Evangelho, com a fé, com o reino de Deus, não. É uma fusão de interesses mundanos. Interesse em poder, em dinheiro, em fama, em oportunidade, em isenção de tarifas e em recursos governamentais a serem dotados para que pastores façam a gestão desse recurso. Todas essas coisas vêm crescendo, crescendo, e agora elas assumiram esse clímax. De modo que quando o repórter falou, é um engano pensar, não, meu filho, as placas são diferentes. Mas já foi-se o tempo em que protestantes pensavam de um jeito, e igrejas históricas, e pentecostais e neopentecostais e independentes gerais pensavam de um outro modo. Hoje em dia, aonde você encontra ainda diferenciação de pensamentos como nessa matéria, mas os que se manifestaram são a minoria da minoria da minoria. Mas a grande situação é que 90% dos pastores, preste atenção nisso, 90% dos pastores das igrejas estão, todos eles, comprometidos com a ideologia contemporânea. Todos, 90%. E os outros 10% estão calados, intimidados, com medo de perder o salário. Eu converso com eles, eles dizem, eu queria ter a tua liberdade, mas eu sou um assalariado. Se eu começar a dizer o que eu penso, eu sou posto na rua, eu, minha mulher e meus filhos, sem perdão. E vários já foram. E os outros se intimidaram. Onde você encontra alguma distinção de escolha no meio do povo? Isso de modo geral. Hoje em dia, dos históricos aos pentecostais, aos neopentecostais. Mas nem no meio histórico, onde antes você tinha uma atitude um pouco mais esclarecida, isso está presente. Com os puritanismos reformados e com o retrocesso reformado para o século XVI, eu estou aqui no ambiente da minha esposa, devia ter vindo para cá antes, porque teria sido muito mais tranquilo a gente conversar daqui. E lá no quarto, eu estou com um problema lá na minha biblioteca, com um problema de roteador
e eles estão tendo a maior dificuldade para conseguirem viabilizar as coisas lá. Eu vou ter que botar aqui o óculos, porque a luz está me machucando um pouco os olhos, por causa da catarata, alivia bastante assim. E eu quero pedir desculpas, porque esse é o segundo dia consecutivo em que, depois que eu voltei a poder falar, eu não estou conseguindo ter meios técnicos de me comunicar com você. Eu quero apenas dar essa rápida explicação. Os técnicos já estão vindo aí, vão trocar os roteadores, mas se eu tiver algum problema, amanhã eu vou fazer daqui desse cantinho da minha mulherzinha, que é um lugar bom, gostoso, fica na parte da frente da casa. A minha área, minha biblioteca fica lá nos fundos. Aqui é bom, é agradável e, por incrível que pareça, o sinal de internet chega aqui bem melhor do que lá atrás. Lá atrás tem muito ferro, tem muita reflexão, tem muita dificuldade de sintonia lá por trás. Mas eu só quero dizer para você que o que eu tenho querido falar e não tenho podido é sobre essa batalha, essa guerra maluca pela alma das pessoas indo às vias de fato. Eu comecei a conversar com vocês há algum tempo atrás, e eu vou até fazer uma coisa aqui diferente. Vou puxar esse celular aqui mais para perto de mim. Estava achando ele muito distante ali, eu não consigo ler o que vocês estão falando, então vamos simplificar a vida, né? Então deixa eu olhar daqui, fica mais fácil. Obrigado. Isso. Pronto, vocês estão aqui e você vê como é que, além disso tudo, eu estou constatando que esse meu aparelho celular aqui está também nas últimas, e eu vou precisar fazer alguns reparos nele também. Provavelmente hoje à tarde eu vá ali para ver o que ainda restou do meu aparelho aqui. Mas é essa palavra, eu queria ter tido mais tempo, não é? Para desenvolver o que eu gostaria de ter desenvolvido. A gente está no meio de uma grande batalha espiritual e nós não podemos lidar com isso na carne. Não pode ser no ódio, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E o que eu tenho visto é guerra, é ódio, é agressão, é palavrão, é promessa de espancamento, é tanta coisa feia que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, e as pessoas não param. Tem aqui o Alonso dizendo: pastor, sou católico, mas suas palavras têm me dado, e aí elas deram uma sumidinha, têm me dado muita inspiração. Denise, tudo bem, Caio? Minha internet está horrível também. É uma consolação, minha querida Denise. Mas nós vamos ficar com a internet boa e vamos conversar juntos. E, meu pastor, que o Senhor te abençoe. Obrigado, Luiz Fernando, e com vocês todos. Nós estamos aí no meio de muita surra, muita surra. Eu estou até feliz, porque em 2018 eu perdi 300 mil seguidores, 300 mil. Pessoas enraivecidas comigo, porque eu defendi a Marina, que para mim é
melhor exemplo de cristã na participação política que eu conheço, e os crentes que tinham nela uma oliveirinha frutuosa preferiram escolher o Coiso. E como eu também conhecia o Coiso há anos e anos e anos, ele nunca me foi uma surpresa, eu sabia quem ele era e o que ele faria, e como ele se comportaria, eu venho falando esse tempo. E aí as pessoas vão ficando com raiva, ódio. E eu perdi 300 mil pessoas em 2018. Esse ano eu estou feliz que eu só perdi 13 mil até aqui. E são aqueles 13 mil que podem ir, que não fazem falta, sabe? São aqueles 13 mil que, quando estão presentes, é só querendo tretar e criar dificuldades e arranjar confusões. Então, quando esses vão saindo, eu, sinceramente, vou ficando até aliviado. Alguém está dizendo assim, quem tem raiva de você está cego. Mas eles estão muito cegos. Como quem tinha raiva de Jesus estava cego também. Quem tinha raiva de Paulo estava cego também. Quem tem raiva de gente que anda com Deus está cego também. Só que a maioria das pessoas está assim. O fanatismo cega. E o fanatismo, às vezes, me dá a sensação de que extirpa os olhos, o globo ocular, o nervo óptico e ainda cimenta o cérebro, porque as pessoas não conseguem pensar absolutamente nada depois disso, porque, como disse aqui a Vânia, não gostam da verdade. Essa é que é a verdade. A verdade lhes cria incômodo, produz mal-estar. Como elas não têm resposta, elas não conseguem, pelo pensamento, te responderem à altura. Não havendo resposta, vem o grito, vem a raiva, vem o distrato, vem o mau humor, vem a vontade de te calarem para sempre. Tem gente que, se pudesse, me calaria para o resto da vida. Então, é muito, muito infeliz o que está acontecendo. Porque não é entre a comunidade, desculpa, eu não sou preconceituoso contra nada nem contra ninguém, não é na comunidade dos bicheiros, não é entre facções declaradamente criminosas essa guerra, não, entre cristãos, entre pessoas que dizem que são de Jesus. E a gente pergunta, de que Jesus? De que Jesus? Quem é esse Jesus? Ele parece com qualquer um. Ele é a cara de Maomé. Não que eu acho que Maomé era um homem mau, mas ele era um homem de um outro tempo, de uma outra cultura, habituado à violência, e diz no Alcorão de que é necessário, muitas vezes, fazer a guerra santa, a jihad, pegar a espada e partir para a degola dos inimigos. Se fosse pelo menos uma religião que tivesse em Maomé e no Alcorão a sua inspiração, embora o Alcorão não seja feito de mandamentos de agressão, ele abre concessões. Mas o Novo Testamento não abre concessões. Jesus diz que é para dar outra cara. Jesus diz que se te pedirem a tua capa, dá também a túnica. Jesus disse, ame por aquele que persegue você. Faça isso. Isso é evangelho.
Eu não sei de onde vocês tiraram a outra coisa. Deve ter sido de uma má interpretação do Alcorão. Mas do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, não foi. Vocês, porque não leem o Evangelho, porque vocês acreditam na mensagem da religião, da igreja, dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, que não estão nem um pouco interessados em ensinar o Evangelho a ninguém. Porque preste atenção, aonde quer que alguém entenda o Evangelho, essa pessoa deixa de ficar sob manipulação. Guarde isso no coração. Onde quer que alguém entenda o Evangelho de Jesus, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus, essa pessoa não consegue mais entrar na violência, no ódio, na mentira. Não consegue. Se consegue, é porque não conheceu Jesus, não sabe o que é o Evangelho, não tem o Espírito de Cristo nele, anda segundo a carne, anda segundo o espírito da mentira e do homicida, que é homicida desde o princípio, daquele que é o inspirador de Caim, homicida contra o irmão desde o princípio. Alguém diz aqui, não é o Deus de amor, claro que não, Denise. É o Deus do ódio. É um Deus pagão dos mais perversos. Porque eu conheço divindades pagãs legais, divindades pagãs mais ou menos, divindades pagãs na média de um sujeito razoável. Não é Deus, mas é legalzinho. Não é sempre mal, às vezes, se você pintar e bordar com essa divindade, pode ser que ela perca a cabeça. Agora, esse Deus que está aí, esse Jesus cantado, cultuado, meu general é Cristo, homem de guerra, Senhor dos exércitos, veio para matar, veio para destruir, veio para pisar no meu inimigo. Esse aí é puro diabo e vocês não notam. É diabo. Vocês estão sendo endiabrados. A evangelização dessa igreja aí não é evangelização, é desboanovização, é instilamento de mentira. E o coração do pessoal vai ficando infartado de raiva, de ódio, de muita vontade de fazer o mal. Se pudessem sair por aí e destruir quem quer que pensasse diferente, fariam a mesma coisa. Caião, e sobre o que Estevão denunciou, sobre os exércitos dos céus. Eu não sei a que alusão você está falando, mas é o Velho Testamento é que fala dos exércitos dos céus. Mudando de assunto aqui, eu não vou mais fazer essas digressões, mas fazendo alusão aos entes celestiais, aquilo que a gente chama de anjos, de principados, de potestades, de poderes, de rodas, de soberanias, são os exércitos celestiais, do bem e do mal. Do bem e do mal. Fecha parênteses. Voltando ao meu tema. Então, é muito triste a gente ver o que está acontecendo. É de uma agonia para o coração, porque eu vivi o Evangelho com toda a sinceridade da minha vida até o dia de hoje e vou viver até o último dia da minha existência. E olhe, nos piores momentos, eu nunca vi nada tão horroroso quanto isso.
Na leitura da história da Igreja, no período da Idade das Trevas, mais ou menos aí entre o ano 700 e o século XVI, nós tivemos situações indescritivelmente malignas e perversas, semelhantes a essas que estão acontecendo agora, que só não se tornam piores ainda, porque nós temos uma Constituição e instituições que não permitem que as pessoas saiam por aí matando, destruindo, apedrejando e degolando. Porque se não houvesse o impedimento da lei, vocês podem ter certeza que seria isso que os cristãos estariam fazendo. Fariam isso. E aí só vão se corrompendo cada vez mais. Quanto mais eles fazem, quanto mais eles falam, quanto mais eles odeiam, mais eles se corrompem. E é uma tristeza porque ninguém percebe que nós não estamos lutando contra a carne, nem contra sangue. Nós estamos lutando contra principados e potestades, contra o mundo espiritual. Como é que esse mundo espiritual ataca? Ele primeiro ataca independentemente de qualquer coisa. A primeira manifestação desse mundo espiritual é a nossa carne, a minha carne, com diabo, sem diabo, com tentação, sem tentação. A minha carne é um diabo e a sua também. É um diabo, minha carne. Esse corpo de morte, esse corpo de hormônios, esse corpo de pulsões, este corpo de químicas que podem ficar descontroladas, este corpo de cobiças, esse corpo de desejos, essa mente vaidosa, essa mente tomada de torpe ganância, essa mente e coração arrogante, soberbo, vaidoso, em busca de poder, de fascinação, de admiração, de contemplação adorativa dos outros, esse coração corrompido, horroroso que nós temos, e que quanto menos quebrantamento, quanto menos submissão à vontade de Deus, mais carnal e pior se torna. É essa a minha primeira luta e a sua, contra a minha carne, contra a sua carne, contra o espírito de facção, de competição, de partidarismo e de ódio. Como disse aqui o Lucas Braga, é sim, a tendência é piorar. E as pessoas não notam como estão atoladas no Pantanal de Satanás. Isso é uma coisa diabólica que está acontecendo no país. Vocês ficam pensando que luta espiritual é cercar um determinado lugar religioso diferente do de vocês, fazerem reuniões de oração dizendo está amarrado? Vocês têm que amarrar esse espírito diabólico dentro das igrejas evangélicas. Vocês têm que amarrar esse espírito diabólico que tomou conta de quase todos os pastores e de mais da metade dos cristãos evangélicos do Brasil, que estão tomados por esse espírito de mentira. Vocês lembram quando o profeta veio e, no meio da guerra onde o rei Acabe participava, junto com Josias, e chamaram um profeta para profetizar, e o profeta do Senhor, um profeta sério, sabendo que o Acabe só gostava de ouvir lorota, como a maioria dos reis, presidentes,
líderes governamentais gostam de lorota profética. Então, o profeta do Senhor foi lá e disse: pode ir, meu rei, você vai ser vitorioso, os seus inimigos vão bater em retirada, vai ser um sucesso essa campanha de vocês, vão, e que Deus os abençoe. Aí o rei falou: escuta, não tem um profeta aqui que fale a palavra do Senhor? Não. E aí disseram: tem sim. Esse mesmo profeta que está aqui fala a palavra do Senhor. Ele está usando de ironia, porque todos os que vêm profetizar para o Acabe só falam o que o rei quer ouvir. Aí, então, Josias perguntou: e tu, o que falas da parte do Senhor? E aí veio a palavra que disse: vocês vão à guerra. E eu vejo até o fim desse dia todo Israel correndo, cada um para sua casa, cada um deixando os seus despojos para trás, cada um em espírito de temor, tremor e retirada, derrota envergonhada. E vocês nunca vão ouvir essa palavra, porque o rei não gosta de ouvir palavra verdadeira, ele só gosta de ouvir mentira, como acontece entre nós e como acontece com quase todos os reis, presidentes e primeiros ministros da terra. Eles têm os seus sacerdotes, os seus pastores, os seus líderes comprados para lhes falarem só o que eles querem ouvir, não importam quais sejam as circunstâncias. É trágico, gente, mas é isso que acontece. E eu estava aqui falando agora e me lembrando que depois que eu e a Adriana já estávamos juntos há aproximadamente uns 7 meses, e nós estávamos deitados na cama, eu estava lendo um capítulo do meu livro Sem Barganhas com Deus. Para ela é um livro chamado, um capítulo chamado A Doença do Véu. E eu estava lendo em voz alta, no meio eu parei, 2 luzes acesas, uma aqui em cima de mim e outra ao lado dela aqui. E eu parei, virei para ela e disse: olha aqui, meu amor, eu, por enquanto, estou em silêncio. Eu fiquei 3 anos em silêncio, depois do meu divórcio conjugal e depois do meu divórcio religioso das instituições religiosas. Quis ficar calado, ninguém me expulsou, como outro dia alguém erroneamente disse, fui eu que pedi para sair. Pediram 6 vezes para eu voltar, eu não aceitei nenhuma vez e não aceitarei nem que me peçam 1000 vezes. Meu pai pediu, minha mãe pediu, minha mulher Adriana pediu, eu disse: não, vocês não estão entendendo. Eu estou comprando a minha alforria, a minha liberdade dessa escravidão religiosa. Eu não volto para isso nunca mais. Vou pregar o evangelho com paixão, ardência, ardor, comprometimento, até o último dia da minha vida. Mas para isso eu não volto nunca mais. Eu não tenho satisfação a dar a esses loucos de nenhuma natureza, sob hipótese alguma. E não aceitei. Estou livre. Desde 1998, graças a Deus, totalmente à vontade no Evangelho de Cristo, como quando eu me converti aos 18 anos de idade. E aí, quando eu estava deitado ali com ela e dizendo: eu vou voltar a pregar como eu fazia na minha juventude pastoral, com toda a minha liberdade, e tem mais, eu vou denunciar o principado, a principal potestade,
o principal poder maligno atuando nos nossos dias. Atuando nos nossos dias. E ela falou, qual é? Eu falei, é esse espírito da religião. Não tem potestade pior, não tem demônio pior na face da terra do que o principado, a potestade da religião. Foi a religião que matou Jesus. Foi a religião que perseguiu os apóstolos. Foi a religião que se vendeu para o imperador Constantino. Foi a religião que transformou o evangelho nessa coisa inominavelmente perversa que nós temos entre nós até o dia de hoje. Quando eu continuei dizendo isso, eu falei, a luta contra o diabo vai ser horrorosa, meu amor, vai ser horrorosa. Quando eu falei isso, as duas lâmpadas aqui, uma de um lado, outra do outro, explodiram juntas. Pá! A Adriana levou aquele susto e disse, meu Deus, o que é isso? Eu falei, é o que eu estou dizendo que vai acontecer. Só não vai ser com lampadinha, vai ser com todos os recursos malignos que puderem utilizar para trazerem perseguição sobre as nossas vidas. E de lá para cá é o que eu tenho visto. Olha que eu já enfrentei a ditadura, preguei contra generais, contra as obras e os feitos da ditadura, chamando tudo pelo nome, desde a década de 70, me surgindo, pessoal dizendo, não faz isso. Algumas vezes aqui em Brasília, o Pereira, o reverendo Adair Sandoval, alguns outros amigos meus, pastores, que me levavam para falar em eventos no Congresso Nacional, quando eu acabava de pregar, com aquele auditório cheio de deputados federais, senadores, figuras intelectuais importantes, alguns deputados e deputadas filósofos, professores de filosofia. Era um congresso muito mais preparado e culto do que esse congresso semi-analfabeto que nós temos. E eles saíam dali para me levar de volta e dizer, cara, você é doido. Esse pessoal pode perder a paciência com você e te prender. Eu falei, eu não estou nem aí. Eu recebi uma comissão de Jesus para pregar, um mandato, e não vão ser eles que me calarão. Ninguém me calou, e não vai ser essa turminha aqui agora também não. Jamais. Eu posso ficar sozinho, mas eu sozinho em obediência a Jesus sou maioria. Tem mais comigo do que no mundo inteiro. Mais são os que estão comigo, como disse João, dos que os que estão no mundo, os que habitam o mundo. Eu sei quem me habita. O poder do Evangelho em mim não é de palavras, é de obras, é de fato, é de verdade, é de perseverança, é de resistência e é de resiliência e não sabe voltar atrás. Esse é o problema deles. Eles encontraram um cara que não sabe fazer moonwalking. Eu ando para frente. E é para frente que eu vou andar. E eu quero ver quem é que vai me matar. Vai ter que me matar para me parar. Porque se não me matar, não vai me parar. E se tirarem todos os meus meios de comunicação, eu vou para a praça, para a rua. Ninguém me cala até o Senhor me levar. Agora, preste atenção numa coisa. Tem alguém aqui perguntando sobre, de novo, Exército dos Céus? Eu não sei o que você está querendo, meu filho. Eu achei que eu já tinha te respondido. Obrigado pela resposta. A alusão é sobre algo sobre o que sempre tive dúvidas,
Estevão descreve em Atos 7:42, que parece exatamente isso que ocorre hoje. Entidades apresentadas ao povo como se fosse do Pai, mas não é. E não, Estevão disse isso aqui num rasguinho rápido. Leia Paulo falando disso em 1 Coríntios 8, que é explícito, é quase o capítulo todo. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 10 também, e como quando Paulo diz na maior parte das cartas deles, ele faz essa alusão direta, essa persuasão não vem do Senhor. Ele diz, vem de outro evangelho, vem de espírito maligno, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, quanto mais os seus ministros e ministros de justiça. E em 1 Coríntios 10, Paulo diz, vocês estão pensando que aqueles sacrifícios que o povo de Israel fez no deserto, fez ao Senhor Deus? E a resposta é não. Foi a demônios que ofertaram. Foi a demônios que ofertaram. É o que eu vejo aqui, cultos sendo ofertados a Satanás, ao diabo. Porque é onde vocês adoram Deus Sonaro, Messias Sonaro, Jair Sonaro. Vocês estão praticando a pior idolatria desde que o evangelho chegou na terra brasileira. É uma idolatria como os antigos nordestinos, com razão, sem conhecimento, praticaram há mais de um século atrás, com o Padinho Cisso, com os outros, ainda eram muito mais purinhos do que vocês agora. O Padinho Cisso de vocês está aí. É o Deus Sonaro, o Deus da adoração de vocês, dos cultos de vocês, dos louvores de vocês. É o Salvador de vocês. É o Senhor de vocês. Não adianta dizer que eu estou exagerando, eu estou falando a verdade. O Espírito Santo em mim dá testemunho. E quem vai se levantar para negar? E eu queria encontrar alguém que viesse ter a coragem de dizer isso da minha face. Onde? Cadê esse homem que eu não conheço? Venha me dizer. Pode vir como quiser. Vocês sabem que eu não tenho medo de nenhum de vocês, nem da soma de todos. Maior é quem me habita, vocês estão entendendo? Ontem eu assisti uma entrevista do meu queridíssimo irmão, amigo, e que, em um certo momento da vida, foi meu discípulo durante pelo menos uns 15 anos, pelo menos. E eu vi dando uma entrevista muito límpida, muito pedagógica, muito cristalina, muito educada, ali na Globo News. E, no final, ele, perguntado, ele disse, olha, eu não sou uma pessoa tão pessimista. Eu tenho ainda um certo otimismo de que a igreja evangélica vai se reinventar. E o cristianismo já se reinventou muitas vezes. Eu tenho uma dor. Quando eu ouço o pessoal falar de cristianismo, dói, desculpa eu dizer, dói os meus testículos, doem. Porque parece que o pessoal não quer assumir que o cristianismo é a perversão, não dá para se utilizar esse nome. Ou é evangelho ou não é nada. Disso eu tenho esperança de que o cristianismo ainda possa se reinventar, especialmente com essa geração mais nova que hoje são os desigrejados. Daqui a um pouco mais eles vão voltar, vão criar outras igrejas, quem sabe serão igrejas melhores. E eu, com todo carinho, amor, respeito e consideração, com amor mesmo, porque eu o amo, eu não consigo concordar. Não vai melhorar. Só se Jesus estiver enganado.
Se Jesus estiver enganado, então ainda vai melhorar muito, a gente não viu nada, isso é só um susto. Mas se Jesus não estiver enganado, não vai melhorar, não vai melhorar. Jesus disse que, porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ao contrário, tudo que eu leio, quanto mais a gente chega para perto do fim, nos sermões escatológicos de Jesus em Marcos, em Mateus, em Lucas, ou no Apocalipse, ou nas mensagens escatológicas de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: porque ninguém se engane, o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Apostasia é de crentes. Não é o Império Romano, nunca foi apóstata. Não, são os crentes, é a igreja que é apóstata. Só a igreja pode praticar apostasia. Só os que se dizem povo de Deus podem praticar a apostasia. Então, se eu leio direito os sermões escatológicos de Jesus, ele vai dizendo: é irmão contra irmão, é pai contra filho, mãe contra filha, nora e sogra, uma contra outra. Pessoas se desentendendo, são facções, são divisões, é a morte do amor fraterno, a afetividade natural, é o crescimento do ódio, é a desavença, são uns perseguindo os outros, um irmão entregará outro irmão à morte ou a qualquer coisa, como hoje. O lugar mais hostil para os evangélicos que querem ser do evangelho é dentro da igreja evangélica, onde eles estão sendo expurgados, excomungados, expulsos, afastados, ostracizados de todas as formas e maneiras. A apostasia, pelo amor de Deus, sem que antes venha a apostasia. Paulo diz, escrevendo a Timóteo: não se esqueça, Timóteo, o Espírito diz que nos últimos dias a alma, o espírito dos cristãos vai se desenervar, vai perder a paixão, vai perder o amor, vai perder a pedra angular, vai abandonar o alicerce dos apóstolos e dos profetas, vai construir telhados na Nova Jerusalém, que é aberta só para a luz do Cordeiro, vão colocar cabrestos e dirigir vocês. E o Apocalipse prossegue, de ponto em ponto, cada vez falando menos, até nos santos. Os santos, porque o Apocalipse só fala em igreja no capítulo 1 até o 3, do 4 em diante ele não fala mais em igreja, no máximo ele fala dos santos e das testemunhas. Porque o bicho vai pegar. E aí, ou o cara é santo, ou não vai aguentar. Não vai aguentar. Ou anda com Deus, ou não vai suportar a perseguição. De modo que o que eu tenho a dizer sobre a afirmação do meu queridíssimo amigo é que eu não creio nela. Não creio, e ele vai ficar velho para ver que eu estou falando a profecia da verdade. Não vai melhorar, não tem reinvenção. Eu detesto essa palavra reinvenção. Nós não temos que reinventar nada, nós só temos que praticar o de sempre. E foi o que Jesus disse, e foi o que os apóstolos disseram: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não tem reinvenção de nada no meio do caminho. Só se for de pequenas metodologias que não tem nenhuma importância. A mensagem não tem reinvenção. É a mesma, é simples, é direta, é para sempre. E não pode sofrer reinvenção de natureza alguma. E Jesus é a pedra de esquina, é a chave hermenêutica, é o balizamento dos nossos significados todos. Agora, nos preparemos.
Eu estou preparado faz muitos anos, desde 98, desde 2000, quando aquelas lâmpadas arrebentaram na minha casa, minha cara. E de lá para cá eu já apanhei tanto que a minha casca já era grossa, ficou grossésima. Eu não sinto nada das ofensas de vocês, eu só lamento com muita dor que tanta gente tenha se corrompido desse modo. Mas não esqueça, não é por força. Tem muita gente aí achando que é por força. A maioria está pensando que é por força, que é por violência, que é na brutalidade, na gritaria, na ofensa, no palavrão, no ódio. Não é por força, disse o Senhor, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se não for trabalho do Espírito de Deus, não há violência que possa nos melhorar. Ninguém consegue vencer o mal com o mal, violência com violência. Jesus disse que aquele que usa da espada, com a espada será ferido. O princípio é esse. Use a arma e essa arma machucará você. E tem muita gente pensando que Jesus é pró-idiotice. Só o Jesus endiabrado que vocês passaram a cultuar é que tem a ver com essa loucura. E não peçam de mim palavras mais brandas, eu não as tenho a declarar. Meu coração está espremido de tristeza. E prestem atenção em mais o seguinte: nós não estamos lidando só com um partido de um lado ou um partido do outro. Tem muito principado e potestade. E não adianta vir com aquela exegesezinha de idiota, como hoje de manhã eu recebi aqui, dá vontade de gargalhar, mas, ao mesmo tempo, é enviado para tanta gente ignorante que crê, que acaba dando vontade de chorar. O cara mandou para todo mundo: não esqueçam do que diz a palavra. Aí começa até a inventar versículos. Começa até a dizer que tem que estar à direita de Deus. À esquerda de Deus está sempre o mal. Quando não é verdade. À direita está o filho. Mas a mãe de Tiago e João disse: permite que esses meus dois filhos, um se assente à direita, outro à esquerda, porque para ela tanto faria. Aí citaram Provérbios, que o teu caminho não se desvie. Para a esquerda puseram. Vai para a direita, quando na realidade o livro de Provérbios repete uma formulazinha cansativa até: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, anda no caminho da sabedoria. E aí ficam citando, e direita para um lado, esquerda para o outro, como se tivessem esse significado. Mas a burrice é tão grande que não sabem que a direita e a esquerda nasceram no parlamento inglês. Quando o Partido Conservador sentava do lado direito, senta, e o partido mais liberal ao lado esquerdo. Foi daí que veio direita e esquerda, mas não tem nada a ver com coisa alguma, muito menos a ver com a Bíblia. Mas vocês são levados por toda e qualquer, não vou nem dizer vento de doutrina, mau hálito de doutrina, já leva vocês para qualquer que seja o engano, minha gente. E esses principados e potestades, sobre os quais eu vou falar amanhã, eu iria falar hoje, mas hoje eu só estou aqui tentando concluir alguma coisinha do que eu deixei aberto, e o Marcelo Cunha vai editar, mas amanhã eu vou falar sobre essa luta contra principados e potestades, no meio das quais nós estamos. A maioria não sabe nem o que são os principados e as potestades. Eu quero que você veja como você está atolado até o pescoço dentro da igreja que se transformou num
pantanal de mentiras, um pantanal de enganos, de engodos, de... Não são sugestões, quem dera fossem sugestões, mas de ordens perversas. Quem não as obedece é disciplinado, é jogado na rua, é posto fora, porque o sangue de Jesus já não purifica de todo o pecado, porque a graça já não é suficiente para mim. É o que estão confessando os que declaram que a escolha partidária é mais importante para designar quem pode e quem não pode ficar na igreja. São pessoas que já não creem mais no amor de Cristo. Elas creem na convergência dos interesses políticos. Elas não creem mais em acolhimento dos diferentes, dos estranhos. Elas só aceitam comunhão com os uniformizados. Eles não aceitam mais que o herói da história do amor fraternal contada por Jesus é o bom samaritano, é o herege, é o indivíduo que o judeu ortodoxo abominava mais do que qualquer outro grupo religioso. Mais do que a idolatria dos romanos, eles odiavam o culto dos samaritanos, que eram meio irmãos deles. Não, agora o herói é o matador, é o que libera armas, é o que diz: eu quero todo mundo armado, a droga desse país. Porque não é o Estado quem defende mais você. Agora é cada um com a sua própria arma na mão, mandando tiro até em quem nem vê, nem enxerga e nem sabe quem é. Meu Deus, como ficou horroroso. E vejam, pode ficar assim de repente. Não é preciso 100 anos de mudança. Na década de 80 eu estava feliz da vida. A ditadura tinha acabado, tinha um novo tempo de democracia, havia um outro espírito no ar, a música era Maria, 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 eram músicas que celebravam a raça, que celebravam a negritude, que celebravam minorias valentes, que celebravam as escolhas democráticas. E foi uma década linda. Na década de 90, nós tivemos algumas boas experiências com gente que queria fazer o bem em nome de Jesus no Brasil. E eu vi, por exemplo, o meu Ministério de Natureza Social na Fábrica de Esperança e em outras organizações que eu criei e presidia, explodirem atingindo milhares de pessoas. Agora isso é coisa de otário, que fica dando comida para vagabundo, que não quer trabalhar, como se as pessoas passassem fome por opção de jejum e oração. Que maldade, que perversão, que mentes porcas. Vinha passando, num sábado, vi umas garotinhas, 3 ou 4, bonitas, bem arrumadinhas. Aí eu tirei o capacete, vi que rolou um clima, fiz a volta e pedi para entrar na casa delas. Só vem dizer essa história agora, quando o bicho pegou. Por que não tomou providência na hora, se é pai de família, se ama a família, se ama as filhas pequenas, pelo menos, mais jovens do que as meninas lá? Teria pedido para entrar na casa se fossem as tuas filhas, bonitinhas e gostosinhas? Gostaria que um capitão cretino entrasse na sua casa, na sua ausência? Ou na sua situação de ter deixado filhas largadas, orfanadas pela sua distância? Você aceitaria isso para você? Porque o que você não quer para você, você faz com os outros. Para depois mentir e enganar? É muita mentira, é muito engano, e vocês estão numa situação em que acreditam em tudo, porque fanático
Contra fanático não há argumento. Não há argumento. É uma tentativa totalmente louca. Eu aqui não estou pensando que eu estou convencendo nenhum fanático. Com fanático eu estou, no máximo, granjeando ódios aqui. Eu estou tentando fortalecer a convicção dos que ainda estão na dúvida. Estou tentando colocar ânimo naqueles que confessaram no documentário da BBC que eu rodei hoje, que já não aguentam mais, que largaram as igrejas decepcionados. E tem alguns que deixam até a fé, pensando que uma coisa tem a ver com a outra, quando não tem. É por amor a esses que eu estou tentando trazer essa palavra. E dizendo, preparem-se, porque não vai melhorar. Infelizmente, gente, não vai melhorar. A gente vai poder se organizar em muitos e milhares de grupos pequenos, nas casas, mas nas mega congregações, aonde houver uma mega congregação, é só uma questão de tempo, haverá mega problemas, mega disputas, mega facções, mega ambições, mega o que você quiser. Nas comunidades e nos grupos de 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, é onde a gente tem a melhor chance de ainda experimentar o mais singelo espírito de uma igreja do Novo Testamento. O mais pode haver a reinvenção que houver. Eu, particularmente, não coloco a minha esperança nessas perspectivas, porque para mim são todas elas ilusórias e são todas elas fruto de uma boa esperança, mas que não está ancorada na escatologia do Novo Testamento e nem nesses 2000 anos de história da igreja. Aonde melhorou? Durante esses 2000 anos, onde foi melhor? Quando foi melhor? E nos últimos 1.700 anos, do quarto século para cá, quando foi melhor? O pessoal louva a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um caos de muita guerra, muita briga, muita confusão, muito ódio, decapitação, fogueira, e foi feita por católicos e depois de um tempo, menos de 100 anos depois, os protestantes estavam queimando, matando, bruxificando pessoas, puritanizando a religião e fazendo mal à fé espontânea e à confissão simples na fé e na graça e no senhorio de Jesus. Quando foi melhor? Me digam, quando foi melhor? Nos anos da minha vida, eu experimentei 10 anos bem razoáveis. Nos anos 80, foi quase que um tomar de ar, para depois prender a respiração e aguentar quase sem oxigênio até o dia de hoje. Um beijo para vocês. Eu volto amanhã, no mesmo horário, meio-dia, com vocês aqui. E quem quiser, recomende essa mensagem para algum amigo. Eu vou ter que parar, porque a gente já está aqui há quase 1 hora. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Jesus. Em nome do Senhor. Com Jesus, com Jesus. É com Jesus, minha gente. É com Jesus, minha gente.